Olá, eu sou Edilene e para você que permanece aqui em meu canal, eu quero deixar meu muito obrigada. E para você que passou também, eu quero agradecer. Para você que assistiu o vídeo até o final, para você que deixou o seu comentário, deixou o seu like, para você que mencionou alguém, eu venho deixar aqui para você o meu muitíssimo obrigada. E hoje eu vou entrar direto aqui na minha explanação. E o que eu venho falar hoje, eu venho falar da humildade de Deus, de Cristo, de Jesus, do Espírito Santo, que são únicos. É uma trindade única. Então eu venho falar hoje da humildade de Deus. Veja bem, e eu vou começar logo pelo começo. No livro de Gênesis diz a Bíblia, no livro de Gênesis, olha gente, caiu uma chuvinha aqui, essa chuvinha veio a refrescar. Vocês estão vendo, gente, esse copinho aqui com jeitinho de amassado assim? Mas ele é assim mesmo, sabe? Sabe, ele é de vidro, tá? Porque deixa eu bater aqui uma coisinha aqui pra vocês verem que ele é de vidro. O que eu bato aqui? Ele é de vidro. Porém, sabe aquele vidro quem idealizou? Sabe quando você pega aquele copinho de plástico lá naquele lugar que você toma água e você puxa ali e ele amassa? Então, quem teve a ideia de projetar esse copinho, projetou ele já amassado. Ele é de vidro, mas um vidro já amassadinho. Então, eu trouxe aqui uma água, porque caiu uma chuva, mas essa chuva ela veio só mesmo para dar uma refrescada, assim, eu diria de mais ou menos assim umas 18 horas de refresco, porque o calor, o abafamento persiste ainda aqui. Então, para mim não ficar com a garganta seca e ficar raspando garganta, hoje eu trouxe um pouquinho de água aqui para dar uma hidratada aqui na garganta. Mas voltando eu aqui, perdão aqui com a minha pequena pausa, iniciando aqui, em se tratando da humildade de Deus, ela já começa já desde o início, onde ele diz que eis que criou, lá no livro de Gênesis, eis que criou Deus ao homem à sua imagem e semelhança. Veja bem, quando eu venho tocar neste primeiro versículo, eu venho falar e eu vou citar exemplos. Eu vou citar exemplos da vida, a vida em geral. Por exemplo, eu vou citar exemplos de pessoas, tá? Confesso aqui que eu não vou citar nomes, então eu vou usar como, por exemplo, a historinha da Branca de Neve, né? Eu vou citar, por exemplo, a historinha da Branca de Neve, eu vou citar, por exemplo, a historinha da Cinderela, como exemplo para eu trazer para a humildade de Deus. Veja bem, a palavra de Deus diz, voltando aqui, que a minha introdução é a humildade de Deus. E a palavra de Deus diz, eis que criou Deus ao homem a sua imagem e semelhança. E a Bíblia também apresenta Deus da seguinte forma: escudo, broquel, socorro bem presente em tempos de aflição. E tem também no livro de Isaías que diz assim: no Natal eu sou dessas pessoas que geralmente ao enviar uma mensagem
de felicitações, de boas novas a alguém, eu uso este versículo de Isaías. Gente, está vindo aí o carrinho, né? Antes os cachorros começavam a latir, agora o carrinho de venda, a hora que eu tô gravando, começa a passar. Então, diz nesse livro de Isaías o seguinte, que um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, os governos, isso significa do mundo inteiro, estarão sobre seus ombros. O seu nome é Santo, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E diz a Bíblia também que Deus, em querendo salvar o mundo, veio ao mundo em formato de homem, sendo Deus Rei, Supremo. A Bíblia apresenta Deus como Todo-Poderoso, Grande Eu Sou, o El Shaddai, Yeshua Yamashia, sim, Rosa se não me diz de Saron, Leão de Judá. Se você for analisar, pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus é colocado num nível ultra, mega, superior, acima de... A Bíblia ainda coloca assim, Deus está acima de principados, potestades e dominadores. Agora eu vou trazer aqui, voltando para o versículo. E criou Deus ao homem a sua imagem e semelhança. Por aí vocês podem ver a humildade de Deus. Agora eu vou contar a historinha da Cinderela. Então, vivia um casal muito feliz e, vindo a esposa deste homem a engravidar, teve uma filha, a qual a mãe teve a brilhante ideia de colocar o nome de Cinderela. Porém, a mãe de Cinderela veio aos filmes que eu assisti, segundo me deu a entender, que a mãe de Cinderela teve uma pneumonia. O que me deu a entender que a mãe de Cinderela teve uma pneumonia. E em vindo a mãe de Cinderela ter uma pneumonia e essa pneumonia ser agravada, ela veio a falecer. E após certo tempo de viuvez, o pai de Cinderela era eu vou chamar de comerciante que viajava por lugares fazendo suas vendas, né? O que hoje, para os nossos dias, podemos dizer que era um representante de vendas, né? Viajando ele numa dessas viagens, representando sua venda, né? Ele conheceu uma mulher. E em conhecendo essa mulher, ele, ao voltar para casa, ele já voltou com ela e suas 2 filhas, porque esta mulher também era viúva, mas ela tinha 2 filhas. Tá. Passado um tempo, a madrasta de Cinderela veio a enviuvar novamente. Eu confesso a vocês que eu já assisti filmes da Cinderela em que o pai de Cinderela, ele não morre de morrida natural, não. Ao que me deu a entender, a madrasta de Cinderela envenenou o pai e ele veio a falecer. E em vindo ele a falecer, a madrasta de Cinderela era uma mulher dada a, vamos supor, a
a vida noturna e etc, e etc. E essas vidas dela, ela dava grandes festas, ela veio a ter grandes gastos e acabou perdendo tudo. E em perdendo tudo, ficando apenas com o local aonde Cinderela veio a nascer, a crescer e etc., o que ela fez após a morte do pai de Cinderela? Colocou Cinderela como empregada da casa. Cinderela passou a lavar, passar, cozinhar, a ser tratada não como a dona da casa que ela era. Ela passou a ser tratada pela madrasta dela como empregada. E eu volto aqui para a humildade de Deus. Jesus, ele diz aqui na palavra dele que ele se fez pobre, ele sendo rico, se fez pobre por nós. Ele sendo grandioso, o grande eu sou, rico, poderosíssimo, nos fez nós, a sua imagem e semelhança. Eu estou dando aqui o exemplo da historinha de uma mulher que era viúva, que veio a se casar, e em vindo a se casar, sendo tomada, provavelmente ali na época que a história da Cinderela passa, uma época em que o pai, a mãe, a madrasta tinha pleno poder sobre, eu vou chamar assim, sobre os filhos, né? E também ela tinha assim, se sentia assim com plenos poderes em mãos e autoridade, etc. Passou a diminuir, a menosprezar, vamos colocar assim, a deixar de canto, a deixar de lado. Ela se sentia superior e ela fez com que Cinderela, ela inferiorizou o estágio existencial de Cinderela, colocando ela, eu vou colocar assim, como se ela não fosse dona da casa, como se ela ao chegar naquela casa, Cinderela automaticamente deixou de ser dona do que ela era dona. Foi-lhe tomado o direito de ser dona do que era pertencente a ela. Então, por aí vocês podem perceber a humildade de Deus. Porque geralmente, alguém já ouviu aquela frase assim? Entregue-se à sua ignorância, porque nada lhe foi perguntado. Alguém já ouviu assim, eu te perguntei alguma coisa? A sua opinião foi solicitada? Alguém já ouviu isso? Eu estou falando com você? E eu venho aqui falar da humildade de Deus. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Se você fosse um rei, Deus, supremo, superior, rico, poderoso, glorioso, majestoso, qualificações estas adjetivadas a Deus. Aqui na palavra dele. Eu pergunto a você, se você fosse aliás, eu vou trazer aqui, se você fosse se aqui no Brasil existisse a monarquia, vamos dizer que o Brasil é um país monarca, vamos fazer de conta, e você fosse
o rei. Você iria, vamos colocar assim, você fosse o rei, o Brasil é o céu, exemplo, você é o rei, dono de todo o céu. Brasil é um país monarca, tido como céu, né? Haja vista que muitas pessoas que quando fogem de países que estão em guerras e etc, etc, chamam o Brasil de paraíso. Então eu não estou errada aqui em colocar aqui na minha, eu vou dizer, na minha explanação e no meu exemplo, o Brasil como céu, porque paraíso, em vários livros que vão interpretar o céu, chamam o céu de paraíso. O céu é tido como paraíso, como, por exemplo, manancial. Você está vivendo um terror. Aí você começa a ter miragens de oásis, vamos colocar assim. Então, podemos dizer que o Brasil seja, vamos colocar como um céu. E vamos colocar assim, que aqui as leis, elas não são presidenciais, elas são monarcas. E aí você é rei. Você, sendo rei, Deus, vamos colocar assim, você se sentiria ofendido? Você se sentiria, vamos supor assim, diminuído? Você se sentiria como se o seu trono tivesse sido lameado de sujeira? Por exemplo, se a colocação eis que fez você é Deus, né? E você criou o homem, né? Criou o seu irmão, criou o homem, o outro, o próximo, a sua imagem e semelhança. Só que tem um pequeno detalhe. Esse seu próximo que você criou, a sua imagem e semelhança, ele é morador de rua, ela é faxineira, ela é cozinheira, ela é catadora de lixo, de reciclagem, cata latinha na reciclagem. Para ser assim bem chocante mesmo, ela é, por exemplo, ela engravidou e não sabe quem que é o pai da criança. Como que você se sentiria sendo Deus, você é Deus, e alguém, por exemplo, é pobre e você criou ele, a sua imagem e semelhança? Ele é financeiramente pobre, ela é mãe solteira, não sabe quem é o pai. Ele foi assistir um jogo e entrou no meio de uma briga, e no meio dessa briga, esta pessoa que você criou, a sua imagem e semelhança, se meteu numa briga após o jogo, onde nessa briga veio alguém a falecer. Você é Deus, veja bem, como eu estou colocando, você é Deus e você criou o seu próximo, a sua imagem e semelhança. Como que você iria se sentir sabendo que o seu próximo, a sua imagem, a sua semelhança é ladrão, é morador de rua, fica na Cracolândia? Como
como que você iria se sentir? Você ia ter vergonha, não ia? Não ia? Você ia fazer que nem a irmã da sua Cinderela, né? Você ia fazer igualzinho a madrasta da Cinderela, perdão, corrigindo aqui. Você ia colocar ela como subalterna, não ia? Fala a verdade. Hã? Você não ia colocar ela como subalterna? Você não iria querer dizer, olha, aquele lá, sabe aquele morador de rua ali? É meu irmão. É minha imagem e semelhança. Eu criei ele a minha imagem e semelhança. Você tá vendo aquele cara ali que mora lá na favela? Ele mora lá na favela. Eu criei ele a minha imagem e semelhança. Fala a verdade. Se você fosse Deus, você iria dizer: eis que eu criei o homem. Se você fosse Deus, você iria colocar, deixar registrado aqui há milênios. Você iria, se você fosse Deus, você iria em revelação aos apóstolos, em sonho, fazer com que eles sonhassem, e neste sonho você ia pedir para eles escreverem todo um manuscrito, e este manuscrito iam passar séculos, décadas, milênios, pessoas iriam ler estes manuscritos, estes mesmos manuscritos, estes mesmos manuscritos, eles iriam ser traduzidos em várias línguas, e juntamente com esses manuscritos, gente, eu estou tendo dificuldade com essa letra, com essa palavra. Então aqui eu peço perdão aqui. E aí, tendo os apóstolos tido a revelação do Espírito em sonho, escreveu estes manuscritos. Depois eu vou estudar essa palavra. E aí eu vou voltar com ela aqui de novo. E aí o que ele fez? É o livro mais vendido do mundo. Fala a verdade. Se fosse você daria essa liberdade aos apóstolos de fazer com que este livro constasse aqui esse dizer: e eis que eu, Deus, criei ao homem a minha imagem e semelhança. E você sabendo que este homem, seu próximo, ia ser morador de rua, alguns iam morar, por exemplo, em lugares horríveis. Você gostaria? O que você faria se você fosse Deus? Você diria aos apóstolos assim: olha, vocês podem escrever aqui lá na revelação, eu peço a vocês que escrevam, tá? Mas essa parte aqui, que eu fiz aquele cara lá, sabe aquele morador de rua lá? Sabe aquela senhorinha cozinheira lá que mora lá na favela? Sabe? Que às vezes não tem... Ela pega o dinheiro que é para comprar a condução e ela compra o feijão para janta em casa. Dá para você fazer o favor de pular essa partezinha? Que eu fiz o homem a minha imagem e semelhança? Eu estou trazendo para o nosso eu.
E eu quero lembrar também, tá? Que a historinha da Cinderela, ela é fictícia há séculos. É uma historinha que já foi também, como eu já disse aqui, o filme do Rei Leão, a Cinderela, ela já foi, vamos dizer assim, eu vou chamar de, já teve remixagens dela, já teve várias edições. É um filme também traduzido em várias línguas e já foi peça de teatro, é peça de teatro, é filme, e cada filme que eu assisto da Cinderela, ela continua sendo Cinderela. É editado? Uma nova roupagem? Sim. Porém, a madrasta continua sendo madrasta. As irmãs, cheia de futilidade, continua sendo fútil, né? A abóbora japonesa continua virando carruagem. Os ratinhos amigos da Cinderela continuam, os hamster, vamos colocar assim, continuam sendo o cavalinho a puxar a charrete. O pombo amiguinho dela continua sendo, vamos supor, gente, que nome que a gente dá para aquele cara que é o charreteiro? Eu preciso pesquisar, eu me esqueci desse detalhe. Houve-se edições? Houve. Mas por aí a gente pode acompanhar a humildade de Deus. Deus, ele se apresenta que ele não é, como ele se coloca, ele diz que ele não é homem e nem filho do homem para mentir. Ele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Ou seja, ele nunca vai fazer com que esta palavra que ele disse, que criou o homem à sua imagem e semelhança, seja apagada. Então, eu vou falar assim: se meu Pai, que é Deus, que é o profeta dos profetas, ele fez a mim a sua imagem e semelhança, eu posso saber por que cargas d'água alguém se acha no direito de dizer que fui feita a imagem e semelhança de Deus, não posso trazer também no meu ser o dom da palavra, da cura, da profecia, sendo que ele levou um homem ao vale de ossos secos e ele foi claro na palavra dele. O que você vê? O que você quer ver? Profetiza, filho do homem. Por aí vocês podem ver a humildade de Deus. Eu coloquei você aqui como sendo Deus. E eu não preciso ir muito longe, porque eu conheço famílias abastadas, que tem um ente da família que é pobre e esta família deixa este ente, que faz parte também da família, que ninguém saiba, por favor.
ok? Estou falando de uma realidade. Realidade humana. Eu apresentei aqui realidade fictícia. Minto. Eu apresentei, perdão, não é nem minto, é perdão. Eu apresentei aqui, eu vou chamar de uma história fictícia. Eu apresentei aqui também uma história fictícia do Brasil monarca, onde você, sendo Deus, eu perguntei a você se você teria coragem de, por exemplo, Brasil é um país monarca. Você está recebendo alguém para estar em sua casa. Alguém assim, de uma alta patente. Você teria coragem, você sendo Deus, você está recebendo alguém da alta patente. Lembrando que o Deus aqui da palavra, ele não faz separação de pessoas. Você, rico, milionário, trilhardário, aos olhos do Deus da Bíblia, você é, para ele, exatamente como um morador de rua. Se Deus grandioso, poderoso, rico em misericórdia, rico em tudo, ele diz que você, vamos colocar assim, sheik, como é mesmo o nome daquele sheik milionário lá das Arábias? Vamos colocar assim, vamos supor, o dono de algum desses sistemas aí de internet. Você, para ele, e um morador de rua, juntos, ele vai conversar com você de igual para igual. Oi, tudo bem? Oi, João, você é morador de rua, né? Ah, você é o Thundercast. Você é o dono de um aplicativo mega famoso, riquíssimo, né? Então, vamos sentar, senta, fique à vontade. E aí, João, qual é o seu problema? A rua tá... O lugar onde você está lá na rua, o padre quebrou lá os tijolos lá, você está conseguindo dormir em paz? Então, e você, o seu aplicativo? Você está querendo vender? Como é que é? Ia ser uma conversa ali, nivelada. Porque Deus não faz separação de pessoas. Porém, você, se você fosse Deus, vamos falar a verdade, vamos. E aí você recebesse o dono desses aplicativos aí, ó, mega milionário. Hã? E você sabe falar inglês, francês, espanhol, né? Você ia receber esse cara na sua casa, não ia? Fala a verdade. E aí ele ia dormir na sua casa, né? Você ia recebê-lo na sua casa, né? Você ia colocar todo o seu conhecimento nas línguas, né? Se você é trilíngue, né? Bilíngue, não sei, vai saber. Você ia colocar ali todo o seu jargão, eu não sei se é assim exatamente a colocação, se eu estou falando certo, você ia colocar em prática. Mas um morador de rua, fala a verdade, você ia pegar aquele seu segurança lá, sabe, que é igualzinho um guarda-roupa, né? E você ia ver alguma coisa que tinha sobrado lá na cozinha e falar, dá lá para aquele lá. Aí, por favor, eu tenho mais o que fazer do que me ocupar com isso, né? Hã? Fala a verdade. Fala a verdade. Aí eu volto aqui. A humildade de Deus. A humildade de Deus. Fala a verdade. Se você fosse Deus e uma prostituta está sendo apedrejada, você ia perder o seu tempo
defendendo uma prostituta? Pode falar a verdade, não precisa. Eu não vou contar pra ninguém, não. Pra quem que eu vou contar? Não conheço ninguém, nem amigo eu tenho. Fala a verdade, você ia defender? Mas tá logo isso daí. Que é isso? Tá toda, né? Se abusar vai falar assim, tá toda bichada. Você acha tanto de homem que já conheceu? E manda pro saco. Fala a verdade. Pode falar. E aí? E aquela pessoa que tá com uma doença contagiosa? Hã? Você ia dizer? É meu irmão. Eu fiz ele a minha imagem e semelhança. E aquele cantor, bem loucão mesmo? Hã? Sabe aquele cantor louco, mas bem louco mesmo? Que teve uma overdose. Aliás, se salvou de várias. Você ia dizer que é a sua imagem e semelhança? Fala a verdade. E aquele cara, aquela pessoa que ficou rica, mas rica, e do nada ficou pobre. Você ia dizer que você fez ele a imagem e sua semelhança? Você ia dizer? E aquele cara que pegou o carro num minuto assim de revertério, achou que o ser humano era bola de sinuca, foi passando por cima de um monte de gente? Você ia dizer? Pode falar. Você ia dizer que é a sua imagem e semelhança? Aliás, dependendo da situação da pessoa, você ia permitir e dizer a ela: olha, todo aquele que em mim crê, olha, eu te criei a minha imagem e semelhança. E em você crendo em mim e se achegando a mim, tendo rotina comigo, me pedindo perdão, se santificando dia após dia, eu sou o Deus que te constituí e eu te perdoo. Eu lanço os seus erros no abismo do esquecimento e deles não me lembro. E ainda, segundo a palavra dele, eu vou fazer assim. Eu encubro, isso aqui são pecados do homem. Aí o homem confessou. Deus diz lançar no abismo do esquecimento, encobri-los e dele não se lembrar. E eu estou falando da humildade do ser supremo, superior, grande eu sou, poderoso, majestoso, glorioso Deus. E ele fez eu, você, morador de rua, empregada doméstica, faxineira, lixeiro, feiticeiro, macumbeiro, usuário de droga. Agora político corrupto, cobrador de impostos corrupto, traficante,
a imagem e semelhança dele. E aí eu te pergunto, se fosse você, se fosse Deus, você Deus, vou deixar aqui essa interrogação. Se você fosse Deus, você deixaria os apóstolos colocar, eu vou chamar a Bíblia de livro autobiográfico do grande eu sou Deus, de Gênesis a Apocalipse. Você deixaria os apóstolos colocarem nos manuscritos que foi, como que eu vou dizer, editado em várias línguas, desde milênios? Você deixaria que o mundo viesse a saber que você criou o morador de rua, a prostituta, a empregada doméstica, a catadora de latinha, a sua imagem e semelhança, a moradora da favela? Sabe aquela turminha que faz arrastão? Você deixaria os apóstolos colocarem isso para ir para várias línguas, vários idiomas, chegar em várias mãos? Você deixaria? Ou você, vou fazer que nem eu já vi em filme e por aí, tá vendo essa... eu vou pegar uma coisinha maior, mais grossinha, né? Você tá vendo essa quantia aqui? Então, vou fazer aqui igualzinho em filme. Isso daqui é para você tirar esse pequeno detalhe aí, tá? Tá? E vamos fazer o seguinte, espalha não, tá? Faça de conta, eu não te disse nada, ok? Mas eu estou falando da humildade do grande eu sou, Deus, Ser Supremo, tão superior, mas tão superior, mas tão superior, que este sim pode dizer que o que vem de baixo tanto não atinge ele, que ele continua, sabe? Tem um cântico que eu confesso que eu não sei a letra dele total. Eu só sei que é mais ou menos assim: se algo acontecer, eu sou Deus. Se algo acontecer, eu sou Deus. E se algo acontecer, continuo sendo Deus. Então, para Deus, a humildade dele é tão extra, é tão fora do entendimento normal, que o fato dele ter constituído um morador de rua, a sua imagem e semelhança, ele é tão superior, mas tão superior, que para ele não vai manchar, vamos colocar assim, em nada o seu poderio, a sua grandiosidade, a sua majestade, e isso não o tirará do seu trono. Ao passo que eu tenho para mim que
nós que somos feitos à sua imagem e semelhança, ao sermos tomados por uma notícia que não nos agrada, a primeira condição que a gente tem, eu tenho para mim, que é, por gentileza, você pode fazer o favor de permitir que essa coisa não se alastre. E é como eu estou te dizendo, olha, para que você possa fazer com que esta coisa não se espalhe, eu deixo aqui com você esta pequena quantiazinha para ajudar você a se sentir mais, eu vou colocar assim, para te dar mais facilidade de guardar esse segredinho, tá? E olha, em precisando de qualquer coisa, tá? Na sua vida, este vai ser nosso segredo, tá? E em você precisando de alguma coisa, por você ter guardado este segredo, conta comigo, tá? Mas eu estou falando do Supremo Deus, da humildade dele. Um ser tão humilde, mas tão humilde, tão grandioso, tão rico. Ah, e detalhe, eu não falei do amor dele, né? Então, e é esse. Hoje é sexta-feira, então, após esta, eu deixo você aqui, imagem e semelhança de Deus, com esta reflexão. Se você fosse Deus, quem que você preferia que não fizesse parte eu vou chamar da árvore genealógica a qual você está no trono? Você é Deus. Quem que você não iria querer? Quem que você, em dando uma recepção, você iria pedir por seguranças, servir para você ali uma comidinha de ontem? Quem que você, em fazendo parte, em você sendo Deus, quem que em chegando para ter um diálogo com você, junto com um aí de uma alta patente, você iria pedir seguranças, por favor, Alguém pode me dizer o que esse está fazendo aqui? Alguém pode... Eu pago seguranças para quê? Para vocês me pouparem dessa inconveniência. Não é verdade? Seguranças são pagos para poupar os seus senhores de inconveniências. E vocês concordam que um morador de rua vindo falar com Deus é uma inconveniência? Haja vista que tem passagens na Bíblia de pessoas que foram se achegar a Cristo e os apóstolos tentaram impedir. Por aí vocês podem ver apóstolos que estavam ali seguindo os preceitos, conceitos, caminhos de Cristo. Então, após esta, é para se refletir, né? Após esta, eu deixo aqui para você o meu grande abraço e desejo a você também um bom final de semana e até o próximo vídeo.